Os líderes dos 27 estiveram em Tirana, na Albânia, na cimeira com os Balcãs Ocidentais, a primeira cimeira, de resto, deste género, fora, digamos, de Bruxelas ou dos locais tradicionais de reuniões europeias, foram, digamos, ao terreno e reafirmaram o empenho total e inequívoco na perspectiva de adesão dos Balcãs Ocidentais à União Europeia. Porfírio Silva, há muitos anos que se acena com este alargamento nos Balcãs Ocidentais, mas agora estamos num contexto também de guerra na Ucrânia, também a própria Ucrânia tem um processo, digamos, iniciado nesse sentido, enfim, está no início desse processo, e estamos num contexto de guerra, de crise de inflação, há uma reforma da União Europeia. É possível prometer realmente o alargamento a estes países e um alargamento da União Europeia neste contexto em que vivemos, Porfírio Silva? Eu acho que nós estamos num momento em que é particularmente importante que os dirigentes europeus sejam estadistas. Uma das coisas que um estadista evita fazer é proferir palavras que sejam só palavras e não tenham adesão à realidade, nem tenham condições para se transformarem em realidade. Eu acho que a União Europeia devia refletir mais maduramente no processo da Turquia. Quantos anos andámos a prometer à Turquia que era para amanhã ou para depois a entrada na União Europeia? Sabemos o efeito que teve no próprio processo político turco o facto de, a partir de certo momento, se ter tornado evidente para toda a gente que isso não ia acontecer. E nós não podemos agora generalizar o mau passo que demos na forma como tratamos o dossiê da Turquia. O Zé Pedro lembrou bem que ontem foi o dia da cimeira da União Europeia com os Balcãs Ocidentais. Foi também o dia em que o Conselho de Ministros ECOFIN falhou em aprovar o apoio de 18 mil milhões de euros para o funcionamento do Estado ucraniano nestas condições. Mas isso tem a ver com as regras de unanimidade e o facto de haver um veto da Hungria? Pois, tem a ver com os problemas que a União Europeia tem. E nós não podemos, numa circunstância, fazer uma fuga em frente sem esquecer as fragilidades que temos. Isso que aconteceu no ECOFIN, depois de há 15 dias o Parlamento Europeu já ter dado o sim a esse apoio importante à Ucrânia, por duas razões. Primeiro, porque temos uma regra de unanimidade, neste caso porque se tratava de modificar o orçamento da União, e porque há uma chantagem da Hungria, porque os fundos do PRR têm uma condicionalidade ligada ao Estado de Direito, e porque a Comissão Europeia identificou um conjunto de questões, penso que 17, agora não tenho exatamente memória, que são incumprimentos da Hungria no que diz respeito ao Estado de Direito, e a Hungria não deu uma resposta satisfatória. Então, como isso impediria à Hungria de receber 7,5 mil milhões de euros de fundos para o seu PRR, faz chantagem e veta uma decisão importante, o que aliás não é uma surpresa, porque é óbvio que a Hungria é amiga... É preciso haver uma reforma da União Europeia antes de qualquer alargamento. Para o Primeiro-Ministro disse aqui há dias, já há 2 ou 3 semanas, aí numa conferência de um órgão de comunicação social, uma coisa que me parece importante. A União Europeia precisa ter as condições estruturais e as condições orçamentais para que um alargamento não seja uma forma de fazer implodir a própria União Europeia. E, na realidade, a própria declaração de Tirana, que resultou dessa cimeira, sim, não foi votada por um dos participantes. Pela Sérvia. Por exemplo. Tem a ver com a questão da Rússia. Tem a ver com a questão da Rússia e tem a ver com a questão do Kosovo, que também é um dos países que gostaria de entrar para a União Europeia, mas que a Sérvia não reconhece. Mas cuja independência não é reconhecida nem por Espanha, nem pela Sérvia, agora, nem por 5 Estados-membros da União Europeia. Sim. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. A construção europeia tem-se feito devagar, passo a passo, precisamente porque é complexa. E nós, os estadistas, têm que ter a grande responsabilidade de não andar a prometer ao mundo coisas que não podem dar. Prefiro, ainda nesta linha, tendo em conta as promessas que também foram feitas ao longo deste ano à Ucrânia sobre o seu próprio processo, os países dos Balcãs olharam, enfim, lembrando que estavam primeiro nessa fila, tudo isso não vai complicar ainda mais também a própria relação com a Ucrânia, entrando em 2023 com a guerra? Eu acho que nós devíamos a União Europeia devia separar duas coisas. O apoio à Ucrânia,
do qual nós não devemos prescindir, e eu acho que não devíamos fazer depender isso da questão da adesão. Porque acho que isso só vai prejudicar a Ucrânia, vai prejudicar os outros países, vai prejudicar a União Europeia. Eu acho que nós temos que nos concentrar... Mas não é isso que ouvimos da senhora Ursula von der Leyen, por exemplo. Pois, mas eu não tenho que estar necessariamente de acordo com a senhora Ursula von der Leyen todos os dias. Eu sei, mas ela tem sido bastante... Eu acho que isso é um problema. A União Europeia tem que pensar que, para sobreviver politicamente, tem que ser diversa. Nós hoje já temos diversidade. Nem todos os países estão em Schengen, nem todos os países estão no euro. Nós temos certamente colaboração com outros países que não aqueles que são membros. Isso tem que ser... A questão da comunidade política europeia, que o Presidente Macron pôs em cima da mesa, não sei se estou de acordo, mas acho que vale a pena pensar se não há outras maneiras que não seja aderir neste formato para nós podermos ter colaboração com esses países e podermos avançar